Voz. Voz em movimento. Voz em movimento. 7 contos de Ricardo Guilherme sobre a diversidade sexual. Contos inéditos sobre. Conto número 1. Ei-lo ali. Na estação de um lugarejo, vagões de trem à deriva, trilhos com dormentes em encruzilhadas num traçado inútil. E depois de uma noite, uma manhã, a mesma de anteontem, de ontem, de hoje e de amanhã, sempre a de sempre, o mesmíssimo quando de tempo, mais um dia de vivência sem imaginação, mais um cotidiano a menos, na vida das pessoas. Peripécias? Nenhuma. Só a experiência da inércia. Nada de palavras. Tão só o sol, as bromélias, os mandacarus, as formigas em fileira, os garranchos, seus desvãos e algumas moradas de taipa entre a erva daninha. Uma longura de lugar, esse labirinto de cidade, com a capelinha do cemitério e seu altar sem imagem alguma. Uma vida a esmo nesses ermos. De noite, o sono nos lençóis, sonhos, talvez, lua em suas metamorfoses, escuridão na quebrada das horas. Depois, o clarão e o canto dos galos, na recorrência do dia a dia, igual a todos. A aurora, o meio-dia, a tarde e a boca da noite, e de novo, as novas trevas. Depois, o clarão e o canto dos galos na recorrência do dia a dia, igual a todos. A aurora, o meio-dia, a tarde, a boca da noite, e de novo, as novas trevas. E de novo, os rastros dos velhos dias. Mas, dia desses, numa quase noite, desses velhos dias, dos longes de uma estrada no meio do mundo, de léguas e léguas e léguas e léguas e muitas outras léguas, eis um acontecimento. Da poeira, perto do pôr do sol, a vinda de um animal. Qual? Um bode. De lá a acolá, em longo trajeto, estirão dos confins das profundezas das locas, das pedras das montanhas, até essas bibocas. No percurso em sinuosa maratona, entre plantas espinhosas e com os pés em folhas secas, pelas veredas, ei-lo, figura errante, ruminante predador de arbustos, presença de poder, estirpe, indomável abraço, a sopapo, a muque e a toda e qualquer tutela. Sem amarras, pleno de esporro e esparro, um sem lei avesso a trancas e barrancas e porteiras. Com barba longa, de pelo áspero e cornos curvos em espiral. Ostentação de testículos e fálico volume. Vadio, em desvio, em desvario, absolutamente afoito, à mercê de si, num lá se vem de alvoroço.
E no povoado, os estragos, o desnortear, o desenredar. Então, desenredam-se as tramas, desnorteia-se o lugarejo com as avarias do caprino. Os matagais que traspassa transforma em destroço. Ele esmigalha as bromélias, ele mastiga os mandacarus, ele esmaga as formigas, esfacela os garranchos. Por onde anda o povo em polvorosa, desanda. Nos trilhos, os trens se acionam, sem maquinistas, nem passageiros, e vagam em espirais. Em flagrante manhã, há rompantes de trevas, e numa mesma treva despontam em descompasso ao mesmo tempo todas as fases da lua. Enluaradas as pessoas, aluadas, carentes e querentes, começam a promover peripécias, todas, nenhuma inércia, perde-se o juízo, desatam-se, desarrumam-se, desaprumam-se, destronam-se controles. Ávidas, destravam-se as palavras, impávidos, desbravam-se os palavrões. O sempre não é mais a mesmice. O mesmíssimo do romper da aurora até o pino do meio-dia, e do meio-dia para a tarde até a boca da noite, e da boca da noite até o raiar da madrugada. Não. Por vezes, surgem eclipses. E quando ressurge o sol no céu, abre. No céu se abre, de ponta a ponta, um arco de toda cor. E aí, as curuminhas menstruam. E aí, não malinam somente os meninos com as meninas, as parelhas de moços com moças. Malinam as moças com as moças, os moços com os moços. Fervilham, se maravilham, porque se atrelam todos e todas em libido de língua e orifícios de cópulas. Se o bicho berra, as braguilhas se avolumam, com genitálias à mostra. Os velhos agradam as glandes, com seios em arrepio, as velhas afagam as vaginas. À procura das cabras, o bode se contrai, dá espasmos, arreganha os dentes. Vocifera em berro, grito que parece engrolar. Gozo e agonia. Gozam e se agoniam também os mortos, redivivos nos seus 7 palmos. Uns de lá de dentro da fundura, em arruaça de intimidação, e outros, já fora das tendas, zonzos zumbis, em fogo fátuo, bailam sem música. São seus convivas, serafins e querubins, fadas e gnomos, anjos e arcanjos, sombras e assombrações que não morrem na morte. Atiçam augúrios e agouro, enquanto no interior da capela, lá no interior da capela do cemitério, adentra sobre o altar, antes sem imagem alguma, o bode no altar. Ei-lo a bodejar, o bode dionisíaco. Uma e outra. Na cerca de torceiras, em meio a verdes e espinhos, um chocalho arautava quem se chegasse, vindo dos longes da estrada. E, numa manhã de neblina, se fez o alarido como num oi de casa. Era ela, a afoita,
marcando com os pés no barro o umbral do portão. Atravessou o hiato do arame farpado, depois que a senhora, dona da chácara, a livrou das trancas. Conheciam-se as duas de alguns olás pelos labirintos da cidade e agora se iam reconhecer, convidada e anfitriã, em domingo. Elas seriam comensais ao meio-dia e muita profusão de palavras adviria na certa, mas não. O mais que nada, elas disseram, entre o bater das 9 e o encontro dos ponteiros. Olharam-se. Olharam-se muito, no entanto. Uma desvendando a outra, em maquinações interessadas de descobrir os porquês daquela atração de monossílabos. Havia abismo de tempo entre essas duas. Teriam sido mãe e filha se o destino lhes houvesse matreirado os cordéis neste sentido. Teriam sido contemporâneas se tivesse havido precocidade numa e retardamento de tempo na outra. Porém, não havia nada disso, nada disso. Eram recém-estranhas e sentiam em recíproca uma afetividade de esfinge. É difícil explicar a proximidade à vida. Coisas do acaso, talvez, mas qual talvez lhes teria empurrado para o encontro de um outrora recente, regado a sorrisinhos que os desconhecidos trocam ao verem o casual repetido? E foi assim com elas. Viram-se num ponto, à espera da condução. No dia posterior, de novo. Primeiro, uma saudação de olhar. Depois, uma de aceno. Mas depois, outra, até aqueles olás desgraciosos que foram tomando jeito. No trajeto de volta à casa, perceberam-se vizinhas distantes. E entre um vai e vem e outro, o convite maquinal, somente um vício de cordialidade no cotidiano. Apareça, apareça. Então elas apareceram, domingueiras, e mataram a fome de conhecimento. No almoço, foi servido antes, durante e depois o silêncio. Tinham medo de afugentar a sintonia com frases eventualmente sem sujeitos. Elas haviam vivido os verbos na essência das ações e agora temiam o naufrágio que as palavras ensejam. Mastigaram, pois, os pensamentos, numa mudez sisuda de quem brinca de encarar. A fala desencadearia e desencantaria aquele momento. E o que dizer, se é que elas dissessem? Perguntar, penetrando a solidão de cada si, mas conhecer às vezes interfere, então não proferiram. Ficou o não dito por dito. Ouviram-se mesmo assim e por isso mesmo. Durante a travessia da sobremesa, viajaram uma na outra com esgares e respiração, conjecturando. Dizer ameaçava, não, melhor não, melhor não. Silentes, sim. Falar quase sempre esconde mais do que revela, e ambas se revelaram. Uma revelação de fotografia no escuro das bocas. Trancadas, se mostravam mais cristalinamente, feito água sem baldear. Enfeitiçaram-se, olho no olho. No calado, repicavam. Tantos tantãs e bastante bombos entenderam, de parte a parte. Respeitaram a mesa, apenas comendo. Fartaram-se. Serviram-se desse matutar os secretos de ambas, aventando as confidências.
enquanto garfavam seus acridoces. E após salgarem e açucararem as línguas omissas, beberam. Fez-se o tim-tim. Beberam-se com fascínio e quebranto, em olhares sem epílogo. Nisso elas disseram-se tudo, disseram-se, enfim, na antropofagia do olhar. Na antropofagia de olhar. Uma remoçou, a outra madurou. De tempo estavam precisadas. Era então essa precisão, o imã, que as fazia ali narcisas do que uma foi e do que a outra seria? A mais velha relembrando, a mais nova antevendo-se, saciaram-se de hipnose. Uma de regresso e outra de ingresso. Nenhuma no agora. Expropriação e apropriação. Eis o que experimentaram. Intercambiaram as suas almas no espelho das retinas. Viram-se repercutidas mutuamente. Uma além, outra aquém. E desse desencontro resultaram. Contudo, uma não se sentia mais uma. Pressentia-se a outra. E a outra não se sentia mais a outra, posto que, redescoberta, era uma. Perderam-se. Perderam-se na identidade, se despossuindo. A casa já não pertencia à sua senhora. A visita à senhoreara-se. A dona transfigurara-se em visitante. E quis-se ir. Despediram-se, então, para a sesta. No avarandado, deram-se adeus de mímica. Quando o portão se fechou, já não chovia. Ao sol, nenhuma sombra resistiu. Nus. Conto número 3. Nus. Um dia, numa noite de uma hipercidade, de multidões de solidões. Um dia, de noite, numa verticalidade vertiginosa, quase abissal, em um andar lá no alto, mas tão alto que nem se consegue de longe precisar onde, próximo às antenas, que após as coberturas captam os sinais. Sim, numa dessas noites de deshoras, lá na varanda lá de cima, perto do cimo dos prédios, há a presença de um corpo com outro corpo. Homens homo em desejo, em atração. E lá embaixo, longínquas as ruas, em rede de rumos, sede do vir, dali, por ali, nas redondezas, o itinerário das andanças, caminhos, topografias de previsibilidades e surpresas. É a voraz cidade que, apesar de pontilhada de luzes, se turva e vai tornando quase impossível ver aqueles obscuros que estão no terraço, sem lâmpada acesa, capaz de os revelar. As presenças daqueles dois são em silhuetas, são sombras suspensas, sombras vaporosas, borradas de trevas. Olham-se, íris com íris, lendo a legenda de cada olhar. Fazem contato de pele, carícia de encaixe em abraço, ato íntimo, deixando rastros de mãos pelos poros, mãos que escorregam inquietas.
Frente a frente, as bocas, em cumplicidade de hálito, se impedem de dizer palavra, porque se sobrepõem em beijo. As cabeças às vezes pendem, as pernas se entrelaçam, inclusive os dedos em aconchego. Ao derredor desses dois inatingíveis, movimentos de trânsitos de carros e pessoas que se labirintam ao norte e ao sul em múltiplos trajetos. O tráfego traça sua caligrafia, se espraia em esplendor de vias nas listras de asfalto da metrópole que se estressa. Aqueles dois solitários, no entanto, continuam a pronunciar gestos e explicitar o êxtase e o espasmo de um respirar o ar que o outro respira. Respiram-se, mesmo que esse ar, por vezes, os sufoque. Experimentam-se, entendem-se fronteiriço em interação e se excitam e se acoplam. Ventres insones que se desnudam, orifícios que se abrem com a lâmina dos punhais que ambos destravam das braguilhas. Agitam-se. De pelos esgarçados se percorrem, um na geografia do outro, atraídos e atraentes, ávidos de vida. E assim, esses bárbaros vão varando a madrugada, até que o tempo entra em combustão, na combustão inexorável das horas. E na linha do horizonte, amanhã. Amanhã se levanta, amanhã se espreguiça e se alonga. Amanhece, e ei-los nus sob um sol de deserto, estável e afoito, que promete encharcar ainda mais de suor aqueles dois insaciados, antes nebulosos e agora expostos em fisionomia e identidade de atitude. Mediante esse impacto, depressa eles se desvencilham, desprendem-se, atravessam a porta, procuram esconderijo adentro, num recesso indevassável. Então, faz-se inútil rastrear os desnudos, pois deles não resta mais nenhum rastro. Em meio ao prenúncio do mormaço, desencantam-se, como se nunca tivessem existido, assintosamente dispensáveis à paisagem que lá fora pulsa, paisagem nua, com trilhas fálicas a penetrar a reentrância dos túneis, enquanto em viadutos de complexas vias conectas e conexas, os carros ejaculam fumaça. Conto número 4, link. Homos em telepresença na tela do monitor. Homos em telepresença na tela do monitor. 2, se conectam. Pessoas e personas de si mesmas. Nickname. Em interação infoviária, forjam sujeitos e máscaras. Com gramática fonética, fonética informática. Pelo fio da infovia se enviam. Viajam, navegam à toa na proa das mãos. São, sobretudo, olhos e dedos. Corpos internéticos que se linkam e que se visualizam e que se desmaterializam quando se deletam. São corpos de vidro no vídeo de internautas que se acessam. Clique, clique, clique. Enter.
Inter. No laptop, um Kama Sutra cibernético, um hiper cyber sex. Sexo hot, hardware, a la ONU, de toques e teclas. Voyeur de luxe desabotou a braguilha das suas pestanas e se excitam nas Windows janelas. Vozes escrevem enquanto a câmera Jack estripa e detalha no visor o que a câmera retalha. Genitálias em contato no anonimato que fazem sexo de pronta entrega. Não mais um sexo de pele, mas sexo de tele. Sexo self-service. Seguro sexy com Tecnojontex. Os dois tão longe e tão perto. Teclam. Mesmo sentados, se deslocam. Insones argonautas, ambos internautas, Hermes, Eros, se adicionam e se devassam. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Agora, nas profanas escrituras da net, a carne se faz verbo. O falo é fala. Palavras fálicas se agitam e digitam orgasmos em negrito itálico. Zíper, strip. Falos afloram e se avolumam para que as glândes derramem por seus orifícios o líquido do gozo e gozam. Nus. Um sussurra o grito, o outro vocifera o sussurro, e depois de todas as gozosas agonias, não mais um dueto, não mais um para o outro. Voltam, cada qual à solidão de cada um, ao si mesmo de si para si, sozinho ao sozinho do quando de antes. Voltam às suas ilhas, irremediavelmente impenetráveis. Não sedução, simbiose alguma. Em redoma, sem cumplicidades, estão mutuamente irresgatáveis. Perdura, portanto, a sintonia, implodem os ânimos. Individualíssimos, os dois se prostram, como se fossem pessoas entrevadas ou mortas. Já não estão mais, já não são. Dar-se a interjeição de não mais ser, porque se tornam invisíveis aos olhos do outro. Se tornam solitários, voluntariamente postos à parte. Por quê? Porque se desligam e se desconectam. Clique. Nem e nem. Desde o fim da infância, se vê de si para si um corpo nu no Éden, mas o corpo nu de uma nua que não se sente nem a Eva, que menstrua e ovula, nem muito menos o Adão, que ejacula. Há vagina, há trompas, há ovário, há útero. Entretanto, nesse corpo nu, um novo acontecimento se insinua. Conhece o afrodisíaco de Adão? Conhece também o afrodisíaco de Evas? Ocorre, no entanto, que não se reconhece nem dionisíaca, nem dionisíaco. Às vezes oscila, pendular. Pende para o feminino, que tem nos reflexos a ginga de requintada suavidade do balé flamenco, como se manuseasse e ouvisse invisíveis castanholas.
Depois pende para o masculino com o seu gingado quase acrobático de um passista que remexe inexistentes miçangas. Depende. Depende. Pensa-se como uma flor de carne, pensa-se como uma flor de carne orvalhada entre as pernas, como uma rosa porosa e carnívora de pétalas úmidas e ávidas. Mas pensa-se também de virilha angulosa, braguilha volumosa de falo em ereção. É aquela ou aquele e aquela, o mulher e a homem, ou um misto disto, ou não é um nada de tudo isto. Desde sempre foi e tem sido uma absoluta ou um absoluto a brincar de ser ele e ela, apesar dos ais e dos uis de pai e mãe. Avessa a alaridos e desagrados, avesso a alaridos e desagravos, fez-se duas partes numa só, sozinha. Ou o entremeio, da mistura, em redemoinho, passando, uma passagem, um percurso, é o encaixe dos avessos, com uns rompantes, uns repentes. Deseja ela, aquela, dos quadris inquietos, que chocalha os ombros, parecendo acionar as asas. E deseja também ele, aquele de esgares e olhares obscenos, que com a fronte erguida deseja genitálias. Deseja-se também Adão com Adão, também Eva com Eva. É o que requebra em lascívia escultural e é ainda o que irascível quase quebra o pescoço para ver o requebro de quem passa. É o desejo voraz por todos, por todas e todes. Assim como pode também ser o desejo incomovível e desfibrado, capaz de ignorar os bamboleios do desejante, os apelos do desejável. Até porque não são binários, ou não são só binários, os ímpetos da carne. São de odaliscas e sultões? Ou há um além das anatomias do harém? Não há outros termômetros para mensurar a febre de faunos e ninfas? O ser poderia ser ora adâmico, ora Eva primeva, ora ambos, ou nenhum? Ora, sim. E se não for nenhum, nem outro? E se for nenhum outro? E se for a impermanência? E se for a impermanência? E se for somente a impermanência de tão somente ir sendo ou nunca sendo? Não é apenas um apenas, é o que há, é o que é um também, é um isso e aquilo, um com e um sem, um como se, um outro quem, é um entre, um nem, um ou, um quando, é um porém, um sem resposta. O que não se sabe, o que se inventa, o que vai se sabendo, é um gerúndio, um seria. É um ser e ao mesmo tempo não ser. Não há ou ó, mas sim o é, de alguma palavra em neolíngua, em neogramática. Corpe nue, ser feminine masculine, ou outro ser que ainda há de vir. Nem Adão, nem Eva, nem Lilith, mas um devir com seu devido DNA, os gametas do seu pensamento, os cromossomos do seu sentimento. E o que há de vir? O que é o que é? E o que será? Que ainda será? Quem é? Quem é?
Um ser que se enrosque nas pernas de A e de O. Um ser que deslize pelos seus umbigos. Um ser que contorne os pescoços. Um ser que se entranhe pelo fosso dos seus cabelos. Um ser que lamba os rostos e numa nova cosmogonia lhes ofereça uma neo-maçã. Apesar de, conto número 6, eram dois. Em um nós dois de há muito, os dois. De compreensão tanta, por inteiro, sabe, recíproca de estáveis contatos. Eram amicíssimos. Davam-se como se tivessem partilhado infâncias. Não partilharam a cidade, os seus detalhes de esquinas e becos, as amizades de lá, não. Nem sonhos irmãos haviam tido. E todavia, faziam-se bem. Contentavam-se juntos. Habituaram-se, talvez, por partilha de pensamento, de interesse de assuntos, a tratar de distrações a desfrutar. Enfim, descobriram-se, reconheceram-se em descoberta e logo se acercaram, assim, de sintonia flagrante. Formavam domingo quando se encontravam. Largavam-se em estrada, devassavam multidões e assim mobilizavam palavras, afirmavam, confirmavam o estado bruto de afeição por coisas e por pessoas ao derredor. Entregues à liberdade de ir à toa, sem propósito prévio, vagavam, sem órbita de lugar e circunstância. Iam longe em convicções, apesar de percepções de dúvidas, que às vezes decepcionam as expectativas. Mas concordavam, acordavam persuasivos, não hesitavam em oferecer mutuamente cotidianas comoções e razões. Conviviam, ainda que tentassem não compreender, ainda que não tentassem compreender esse conviver e se motivavam a rir, mesmo nos traços ou dos traços mais prosaicos que a vida traça. Sem o tédio que invalida o dia a dia, os dois se completavam, frequentes, previsíveis, sensíveis no decorrer de um bem-querer. Mas houve, entretanto, um sentido outro. Um sentido de desajuste, de tensão. O movimento de uma nova intenção. Progressivamente deu-se um estranhar-se, um transformar-se em preocupação, sei lá, um olhar de acréscimos, umas pausas inexplicáveis ao enunciar, um sorriso inconcluso, uma recusa claramente suspeita a prosseguir falando sobre o trivial, uma inquietação, um depressa ter de ir a sós sem ter para onde, um fugir de tudo quanto fosse do sentir, do assentir e do encantar. Atordoavam-se até mesmo com os abraços tão irrisórios da despedida. Continham gestos, continham-se como se proibido fosse estar, restar. Entre eles, do nada, faltavam frases, sobravam súbitas reticências, incompreendidas pronúncias. Enfugidia, arredia a atitude, precisavam se achar culpáveis. De quê? Não definiam. Havia ali, de entremeio, de repente, alguma coisa qualquer que lhes soava perturbável. Deviam conter? Impedir de continuar? Decidir ir embora um do outro? Por quê? Por quê?
se pareciam ser de sempre, se tornariam essa experiência do nunca. Para que dissolver aquele amálgama? Por que o que era compatível, o que era imprescindível, precisaria se converter em incompatível, em imprescindível? Silêncio. Procuraram saciar esse saber. Especulam, procuram justificativas e as complexidades do inumerável do desejo, de pele e saliva, dão, enfim, as respostas. Forja-se, pois, uma outra lógica, e como que inaugurando essa outra ordem, os dois não se dispersam, concentram-se, decidem ser indivisíveis, e apesar dos que estranham essas vontades, intoleráveis contra aquela adesão recíproca, apesar das restrições bravíssimas, apesar dos brados contras, dos meandros da discórdia, dos ímpetos de tocaias, das peripécias de tantos nãos, do estardalhaço das tensões, da veemência de entretantos e poréns, apesar dos que se crispam diante do que não entendem, apesar dos que se milindram e plenos de pudores se desagradam, apesar dos anônimos que se exasperam, apesar dos numerosos que se constrangem e censuram em sobressalto de ingerências e dissensões, apesar, enfim, de todos que no dia a dia, todos os dias, o dia todo, dia e noite, noite e dia, deflagram a imposição de ausentar-se, desabraçar-se, desunir os elos e desefetivar os vínculos, eles, aqueles dois elos, proclamam intransigente uma autonomia em relação aos demais e assim permanecem ostensivamente irredutíveis, invioláveis, apesar do todo, apesar de. E por fim, o número 7, o conto número 7, uma homenagem, uma intertextualidade a esse autor cearense, que é o primeiro na América Latina a escrever uma ficção, um romance, sobre a homossexualidade. Me refiro ao cearense de Aracati, Adolfo Caminha, que escreveu em 1895, há mais de 100 anos atrás, um livro, um romance, que trata da relação homoafetiva no Brasil. E que hoje é traduzido em várias línguas e é considerado pioneiro na ficção mundial. É um cearense, Adolfo Caminha. E baseado nesse romance chamado O Bom Crioulo, da relação entre dois marinheiros, eu escrevi especialmente para essa noite um conto que se chama De Muito Antes e da Agora. Esta história se agiganta em lenda, por ser de um tempo longe, que se estende e se expande até o agora. Vem da visão da carcaça de uma velha embarcação adernada no improviso de uma espécie de cais. Conheceu tormentas e calmarias, mas hoje, em abandono de viagens, resguarda-se. Ao seu redor, algumas algas e algum marulho. Nas águas, a aparição é tão somente paisagem, sem personas. A não ser quando, na desolação marinha, o crepúsculo ressuscita as vozes de dois marinheiros proseando na proa. À noite, sob o luar que banha o convés, veem-se essas visagens retardatárias da marinhagem, navais que, não mais à mercê das marés,
mostram-se a bordo, parecendo estar imunes aos movimentos marítimos, para que outra vez partam à procura dos portos. São um negro espartano, de ar marcial, de músculos e modos másculos, e a seu lado um imberbe de íris verdíssimas, pele de marfim, viço virginal de menino, feições quase femininas. Mesmo ali, solenemente perfilados, olham-se em silêncio cúmplice de olhares felinos, e partilham alusões de sorriso, como se abraçados experimentassem o prazer que crispa os pelos, enrijece a virilha, contrai os quadris, emprestando à força física um ânimo como que sobre-humano de um desejo de posse da carne, com sangue efervescente e nervos à flor dos poros. Tanto se eriçam que de repente se devoram em beijos, e então tocam braguilhas, e as carícias de mãos amarrotam a roupa branca de golas azuis, tornam rotos os lenços e as boinas, desarrumam os distintivos das fardas, e o enlaçar dos pés deslustra os sapatos. Logo tão ávidos, desnudam seus corpos, e numa relva de pentelhos, os sexos içados viçam e se acoplam em cópula, em um intercurso interracial, de pé, próximo à amurada, com o torso de um roçando as costas do outro, que se masturba enquanto o falo lhe penetra a reentrância ao fim do cóccix, e os ouvidos se engravidam de palavras musculosas que reverberam com eufonia no êxtase de ambos. As glandes orvalhadas de esperma se derramam e gozam. Os orgasmos se espraiam, efervescentes. As faces ganham mutação, movimento, feito uma água que se avoluma ou uma pedra que se dissolve. A inspiração dispara e a expiração perfuma. As sobrancelhas dançam e as pestanas se abraçam, até que pouco a pouco os amados se desvencilham. No entanto, molhados de marisia, de suor e saliva, os dois não estão sozinhos. Das escotilhas, espectros vindos talvez dos porões insones, flagram em vigília e em distância os que íntimos e inescrupulosos se aconchegam a exclamar o despudor. Maravilham-se na surdina com aquele achego que se completa e que, entretanto, depois de súbito, sempre dos olhos, deserta. Sim, desertam, desaparecem de pronto pela popa os dois marujos, os fantasmas dos dois marujos. E a imaginação inventa o como e o porquê. O que haveria de ser? Uns chegam a imaginar que, após as contorções do gozo, os enamorados ainda nus mergulham e se afogam em pacto de morte de um amor imortal. Outros fabulam que aqueles dois mergulham, sim, mas não morrem, porque de braçada, banhados de sal, vão em busca dos ermos da orla, onde caminham de dedos entrelaçados, e em seus caminhos a esmo encontram entre seixos e conchas uma mulher morta, seminua, de cabelos desgrenhados, braços e pernas abertos em desalinho, garganta esganada, narinas asfixiadas pela areia e boca escancarada, em que, com resquícios do coágulo de uma hemorragia, sobressai a sua decepada genitália masculina.
Defronte da Capela dos Pescadores, sobre a brancura da beira da praia, e tão perto do cadáver, as ondas do mar prosseguem seus processos de fluxo e refluxo.